Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? E aí, qual foi o seu desempenho no último 10 no INSS sobre verbos impessoais? Para hoje, meus amigos, trarei um outro assunto muito relevante, muito importante para você que vai fazer uma prova do CESP, no caso, para você que vai fazer a prova do INSS. Tudo bem? Vamos falar hoje de um dos assuntos mais benquistos pelo CESP, mais cobrados pelo CESP e mais recheado de dúvidas por maior parte dos alunos de todo o Brasil. Tudo bem? Antes de começarmos então a falar dessa quarta aula, do assunto da quarta aula do 10 no INSS, quero relembrá-los de todo o nosso histórico, de todo o nosso panorama. Não se esqueça, claro, de curtir este vídeo, está aqui embaixo, lembre-se de curtir. Não se esqueça de compartilhar este vídeo também com os amigos e não se esqueça de ir aí no canal do professor Elias Santana, deixar os comentários. Os comentários se você gostou da aula, se você não gostou da aula, o que pode ser melhor, o que pode ser diferente, se já está suficiente, tá certo? E não se esqueça também de fazer as sugestões ali embaixo. Lembre-se que o programa 10 em algum concurso, ele vai continuar. E eu quero saber se você quer o quê? 10 no IBGE, 10 na Câmara, 10 no Senado, 10 na NASA, 10 na Secretaria de Educação. O concurso que você quiser fazer, com certeza estarei aqui à disposição para tentar auxiliá-los. Tudo bem, meus amigos? Então não se esqueça de deixar aí sua curtida, seu comentário. Não se esqueça também da foto, claro. O sorteio da foto continua. Você precisa colocar a hashtag na foto 10 no INSS e a hashtag ICA, Instituto de Capacitação Avançada, que gentilmente nos auxilia na transmissão do 10 no INSS. Não se esqueça, claro, de conhecer o site do ICA, www.icacursos.com.br. Lá no site você vai ver que já existem vários cursos disponíveis e, além disso, lá você vai encontrar o curso em exercícios para o INSS com um valor bem baixinho, tá certo? Com um valor bastante atrativo para que você possa se aprofundar cada vez mais e alcançar a tua aprovação no concurso do INSS. Lembrando, no INSS, a disciplina que mais reprova, Direito Previdenciário. Lá no ICA você tem o curso do professor Carlos Mendonça, com certeza um dos profissionais mais renomados e mais gabaritados para te instruir na preparação do Direito Previdenciário. E logo na sequência você tem Língua Portuguesa como a segunda disciplina que mais reprova no INSS. Por isso, são duas disciplinas que merecem a tua atenção. Nós temos aí o 10 no INSS para ajudá-los e, além disso, nós temos aí disponíveis lá no icacursos.com.br tudo aquilo que for necessário para que você possa ser aprovado e que você possa alcançar a tua vaga e trabalhar com o professor Carlos Mendonça lá no INSS. Não se esqueça também, claro, de acompanhar as redes sociais, o Instagram, que é @oficial, tudo junto, viu? Elias Santana. Esse é o Instagram. O Facebook, Elias Santana. E o Periscope, que é @prof, tudo junto, viu? Elias Santana. E não se esqueça, claro, de assistir, de recomendar aos amigos Não se esqueça de recomendar aos amigos ao canal no YouTube, youtube.com/Elias Santana TV. Ótimo! Vamos então deixar de lenga-lenga, vamos falar do assunto de hoje. Eu falei que o assunto de hoje é um dos assuntos mais benquistos pelo CESP, é um dos assuntos mais cobrados em prova e um dos maiores temores daqueles que fazem concursos públicos. Por quê? Porque parece que você estuda crase e nunca aprende a entender este bendito assunto. Tudo bem? Meus amigos, quando se fala em crase, eu falo em um fenômeno, que é o fenômeno da fusão. Tudo bem? Fenômeno da fusão. Fusão, meus amigos, que não é nada de inédito na língua portuguesa, tá? Eu tenho a fusão da preposição com o artigo, eu tenho a fusão da preposição com os pronomes. Ora, eu não posso fundir uma preposição de com um artigo o, do. Eu posso fundir uma preposição em com o artigo a,
na. Eu posso fundir a preposição por com o artigo o, pelo. Eu posso fundir a preposição em mais o pronome esse, nesse. Eu posso fundir a preposição de mais o pronome aquela, daquela. Ou seja, fusão é algo corriqueiro na língua portuguesa. Também tem uma fusão da preposição a com o artigo o, resulta em ao. Só que na língua portuguesa eu tenho o artigo a com a preposição a, que por semelhança de sonoridade resulta em uma fusão chamada de crase. Tudo bem? A crase é a fusão dessa sonoridade idêntica, ou seja, a fusão dos as. Legal? Essa fusão, meus amigos, ela se dá como consequência de duas coisas. A primeira delas é a presença de um a, e este primeiro a precisa ser obrigatoriamente uma preposição. Uma preposição. E essa preposição, meus amigos, essa preposição a, ela pode se fundir com duas possibilidades na língua portuguesa. A primeira delas, mais comum e mais cobrada em prova, a fusão com o artigo e a fusão 2 com o pronome. Pode se fundir com o artigo, pode se fundir com o pronome. Quando eu falo da fusão com o artigo, eu falo dos artigos femininos da língua portuguesa, ou seja, os artigos a e as. Quando eu falo da fusão com o pronome, eu falo com os pronomes que têm sonoridade semelhante à preposição a, ou seja, pronome aquele, pronome aquela, que pode ser aquele, pode ser aqueles, pode ser aquela, pode ser aquelas, pode estar no plural, tá? Pronome aquilo, pronome a qual, pronome as quais, além ainda dos pronomes a e as. A e as, que são na língua portuguesa, você já sabe, está careca de saber, nem sempre são artigos, são pronomes demonstrativos da língua portuguesa. Ou seja, meus amigos, a crase é um fenômeno que pode ocorrer da fusão da preposição com artigos à fusão da preposição com pronomes. O caso claro mais cobrado em prova é o caso que pergunta da fusão da preposição com os artigos. Então, vou destacar para você que este é o caso mais cobrado em prova e é o caso que eu tratarei com vocês neste programa 10 no INSS, que é a fusão da preposição com o artigo. Pensando na banca CESP, quais são as questões de crase mais cobradas? O primeiro tipo de questão é a questão que pergunta o porquê da crase, ou seja, quais são as causas da crase, o que provocou a ocorrência do acento grave que marca o fenômeno crase. E o segundo tipo de questão muito cobrado são os casos facultativos, obrigatórios e proibidos da crase. Tudo bem? Vamos parte a parte entender como resolver esses dois tipos de questão, até porque o seu principal objetivo, você não pode esquecer disso, é saber marcar certo ou errado nas questões propostas pelo CESP. Então vamos ver a primeira questão, que envolve o porquê da crase. Olha só, ele afirma o seguinte: o emprego do sinal indicativo de crase em as transformações justifica-se, ou seja, ele quer saber a causa, justifica-se porque o termo restrições exige complemento regido pela preposição a e a palavra transformações está precedida de artigo definido feminino no plural. Ora, amigos, ele quer saber o seguinte, olha o texto. Se as restrições históricas às transformações não prevalecerem, a Câmara dos Deputados deverá dar início ao debate sobre uma série de inovações com chance de valerem já para as próximas eleições. Perceba que aqui, ó, eu já tenho um as com o acento grave, o sinal indicativo de crase. Logo aqui eu já tenho a fusão, preposição a mais o artigo as. O que o examinador quer saber de você é de onde vem esse a, de onde vem esse as. Então vamos entender. Peraí, se as restrições históricas às transformações, meus amigos, você concorda comigo que se são restrições a algo? O correto seria falar, você tem restrição o leite ou você tem restrição ao leite? Ora, restrição ao leite,
pois se é uma restrição a algo. Logo, já é perceptível que o termo restrições exige a presença da preposição a. Então, eu já achei de onde vem a preposição. Depois eu tenho de olhar, ou seja, vem de restrições. Depois eu tenho de olhar a palavra transformações e constatar que transformações é gramaticalmente um substantivo que é feminino e que é plural. Como ele é um substantivo feminino e plural, ele admite a presença do artigo as. Tudo bem? Então, ou seja, eu acabei de constatar que para a ocorrência desse acento grave, ou seja, para marcar a presença do fenômeno crase, o termo restrições pede a preposição e transformações aceita o artigo. Então, leia comigo a questão de novo. O emprego do sinal indicativo de crase em as transformações justifica-se porque o termo restrições exige complemento regido pela preposição a, certíssimo. E a palavra transformações está precedida de artigo definido feminino no plural. E o item está certíssimo. É o primeiro tipo de questão de crase que pode aparecer para você numa prova de concurso público, inclusive apareceu agora recentemente no concurso do DPU, que também foi aplicado pelo CESP. Qual que seria a chance de uma questão dessa dar errada? Primeira forma de dar errado. Se por acaso ele, ao justificar a crase, falasse que o termo históricas é quem impede a preposição. Ora, históricas não pede preposição, não existe históricas a algo, existem restrições a algo. Então o que acontece? O termo históricas, se ele afirmasse, professor, históricas é quem pede a preposição? Não. Primeiro motivo para a questão estar errada. Segundo motivo que, por acaso, ele poderia pedir para fazer com que a questão ficasse errada. Falasse assim, ó, que o emprego do sinal indicativo de crase no as se deve apenas ao fato de que restrições exige complemento regido pela preposição a. Se ele falasse se deve apenas, o item também ficaria errado, porque a crase não se deve a apenas um elemento. É necessário que eu tenha a preposição e o artigo. Se ele fala que restrições exige complemento, perfeito. Se ele fala que transformações admite o artigo, perfeito. Se ele fala que é só porque restrições pede a preposição, errado. Tudo bem? Primeiro tipo de questão, uma das questões mais cobradas pelo CESP de crase, e você já entendeu como é que funciona. Vamos aqui ver uma próxima questão desse assunto. Olha o que ele fala. O emprego do sinal indicativo de crase em as populações deve-se à presença da forma verbal adequar e do artigo feminino definido que precede o substantivo. Vamos ler o texto. Ele destacou que, desde a década de 90 do século XX, o Bacen vem atuando na expansão e fortalecimento dos canais de acesso a serviços financeiros. Para isso, criou instrumentos efetivos para melhor adequar os serviços às populações de menor renda e garantir a qualidade na provisão dos serviços financeiros. Olha só, ele quer saber desse as que está bem aqui, ó. Você já sabe. Se esse as está aqui, dotado do acento grave, é porque aqui já reside uma fusão. Tudo bem? Fusão de quem com quem? Um a e um as. E ele está querendo saber de onde vem o a, de onde vem o as. Olha só o que ele fala para você no texto então. Ele fala, para isso, criou instrumentos efetivos para melhor adequar os serviços às populações de menor renda. Você concorda, meus amigos, que olha só, são instrumentos efetivos para melhor adequar. E quem adequa, adequa algo e adequa algo a alguém. Ou seja, adequa algo, adequa o quê? Os serviços. E adequa algo a alguém. Ou seja, adequou os serviços a alguém, que é as populações de menor renda. Logo, a forma verbal adequar exige a presença da preposição a, para introduzir o objeto indireto. Tudo bem? Peraí, adequar os serviços às populações. Aí eu observo que a palavra populações é gramaticalmente um substantivo que é feminino e que é plural. Logo, o termo populações admite a presença do artigo as. Então vejamos o que ele fala no item. O emprego do sinal indicativo de crase em as populações
Deve-se à presença da forma verbal adequar. De fato, é adequar que impede a preposição. E se deve também ao artigo feminino definido que precede o substantivo. Ou seja, o item está certo ou está errado? O item está certíssimo. Tudo bem? Detalhe importante na diferença entre a questão 1 e a questão 2. Na questão 1, se você reparou comigo, meus amigos, quem pedia a presença da preposição é a palavra restrições, que, acompanhada por artigo, é um substantivo, tudo bem? Por quê? Gramaticalmente, não só verbos pedem preposições. Pode pedir preposição verbo, substantivo, adjetivo e advérbio. Aqui neste caso, quem pediu a preposição foi o termo restrições, que é um substantivo. Já na questão 2, quem pediu a preposição foi o verbo adequar. Tudo bem? Então falamos desse primeiro tipo de questão que é muito cobrado pelo CESP, que são questões que querem saber o porquê da crase, a razão da crase, o porquê que este fenômeno ocorreu. Tudo bem? Na sequência, eu vou comentar com você sobre as questões que envolvem outros aspectos da crase. Vejamos comigo essa questão 3. Ele fala o seguinte: no trecho, exceção a essa regra, é opcional o emprego do sinal indicativo de crase no A. Perceba que ele está falando para você que agora a crase é facultativa. Só que eu te falo que o grande segredo para pensar se a crase é ou não facultativa é você não ficar tão preocupado com a presença do acento grave, mas se preocupar com as causas do acento grave, ou seja, a preposição e o artigo. Tudo bem? Por exemplo, quando ele fala exceção a essa regra, você há de convir comigo o seguinte, que se é uma exceção a algo. O substantivo exceção, ele pede a presença de uma preposição e isso não é dúvida. Tudo bem? Para que ocorra o sinal indicativo de crase, portanto, a preposição eu já tenho. Me falta agora a presença de um artigo, não é verdade? Mas eu preciso saber se a expressão essa regra admite a presença de um artigo, se ela aceita a presença de um artigo. Para isso eu tenho um teste, venha comigo aqui atrás. Quando ele falar de casos facultativos, obrigatórios ou proibidos, é importante você testar o artigo, beleza? Você vai testar o artigo. O que é esse papo de testar o artigo, professor? Você vai testar da seguinte maneira. Como? Lembra-se da ordem sujeito, verbo e complemento? Na ordem sujeito, verbo e complemento, existe um desses elementos que nunca é preposicionado, que é o sujeito. O sujeito, gramaticalmente, não é preposicionado. Logo, meus amigos, qualquer vocábulo a ou as que apareça na cabeça no início de um sujeito, ele não pode ser uma preposição, porque o sujeito não é preposicionado. Qualquer a, qualquer as que apareça no início de um sujeito, ele obrigatoriamente precisa ser um artigo. Então, qual que vai ser o nosso teste? Olha só. Eu não quero testar se essa regra obriga, rejeita ou faculta um artigo. Então, vou fazer com que essa regra se torne o sujeito de uma outra frase. Qual frase, professor? Qualquer outra frase. Por exemplo, se eu digo, essa regra é nova. Essa regra é nova. Meus amigos, quem é nova segundo o seu texto? Quem é nova? Essa regra. E esse é o meu sujeito. Ora, meus amigos, esta minha frase, essa regra é nova, é uma sentença perfeitamente compreensível em língua portuguesa. Perfeita, correta. O que eu vou fazer agora? Não é o sujeito? Tenta colocar um artigo a aqui atrás para acompanhar o substantivo regra. Assim, ó. Essa regra é nova. Perceba comigo o seguinte, se eu falo essa regra é nova, fica bom ou não fica? Fica. Mas fica bom falar essa regra é nova? Não. Isso mostra para você o seguinte, que a expressão essa regra proíbe a presença
de um artigo. Tudo bem? Proíbe a presença de um artigo. Então, pessoal, exceção exige a preposição, mas essa regra rejeita o artigo. E rejeita o artigo por quê, professor? Rejeita o artigo porque aqui, ó, eu tenho um pronome demonstrativo. Se fosse outro tipo de pronome, talvez seria diferente. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, outra regra é nova, a outra regra é nova. Ou seja, outra regra, legal. A outra regra, legal. Se eu falo, minha regra é nova, fica bom. A minha regra é nova, também fica bom. Se eu falo, mesma regra é nova, fica bom? Não. Mas se eu falo, a mesma regra é nova, fica bom ou não fica? Fica. E assim eu aprendo a testar se é possível ou não colocar um artigo. Se eu falo, regra é nova, fica bom? Não. Mas se eu falar, a regra é nova, fica bom? Fica. Ou seja, agora eu vou testar se dá ou não para colocar o artigo. Eu acabei de perceber que essa regra rejeita um artigo. Como rejeita um artigo, o emprego da crase não é opcional. E o item, portanto, está errado. Vamos testar isso em outra questão, que fala o seguinte: mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir o trecho "a uma série que está sem crase" por "a uma série com crase", dado o caráter facultativo do emprego do sinal indicativo de crase neste caso. Primeiro passo, portanto, vamos ver a preposição. Segundo passo, a possibilidade de um artigo, conforme já entendemos. Vamos ler o texto. Inalterado desde a redemocratização, o sistema político brasileiro está finalmente diante de uma oportunidade concreta de mudanças, principalmente em relação a aspectos que dão margem a uma série de deformações e estimulam a corrupção já a partir do período de campanha eleitoral. Meus amigos, o que ele quer saber no texto é o seguinte: se esse "a" admite a presença da crase, se admite a presença do acento grave. Então, olha só o que ele fala. Principalmente em relação a aspectos que dão margem para mim, gente, se esses aspectos dão margem, eles dão margem a algo, concorda? Então, peraí, se esses aspectos dão margem, se eles dão margem a algo. Ou seja, eu já encontrei a preposição. Falta saber se cabe o artigo. Para saber se cabe o artigo, eu preciso fazer o seguinte: eu pego a expressão "uma série de deformações" e faço com que ela se torne o sujeito de uma outra frase. Vejamos comigo. Eu digo para você assim, ó. Uma série de deformações ocorreu. Na hora que eu coloco esse verbo, eu consigo fazer isso aqui, ó. O que ocorreu? O que ocorreu? Uma série de deformações. O que ocorreu foi uma série de deformações que eu sei que é o meu sujeito. Tudo bem? Que é o meu sujeito. Dessa maneira agora eu vou observar o seguinte: como é que essa frase fica aceitável? Se eu falo "uma série de deformações ocorreu", é uma frase gramaticalmente aceitável? Com certeza. Agora veja comigo a presença de um artigo "a" na estrutura. Se eu digo para você, "há uma série de deformações ocorreu". Ora, professor, uma série de deformações ocorreu, fica perfeito. Mas "há uma série de deformações ocorreu", não fica bom. Logo, uma série de deformações rejeita a presença de um artigo. E rejeita por quê, professor? Porque aqui, ó, se você reparar comigo, eu já tinha um artigo indefinido acompanhando o substantivo série. Se eu já tinha um artigo indefinido, não há como empregar um artigo definido. Então vejamos o item. Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir o trecho "a uma série" por "a uma série". Mantenho a correção gramatical do texto, meus amigos? Não. E o item é errado. Tá certo? O item é errado. Legal, pessoal? Tudo bem? Entendido então essa pitadinha de crase, comentei com você então para recapitular duas questões do CESP que são muito cobradas em prova. A primeira delas,
o porquê da crase, o motivo da crase, as razões da crase. Para resolver esse tipo de questão, que envolve os motivos, as razões, o porquê da crase, eu preciso só analisar o texto e ver de onde vem a preposição e de onde vem o artigo. Depois, questões que envolvem casos facultativos, obrigatórios e proibidos da crase. Te falei, encontre de onde vem a preposição. Na sequência, você precisa aprender a testar o artigo. Como que eu testo o artigo, professor? Isolando a expressão que eu quero saber se admite um artigo na posição de sujeito de uma outra frase. Qual outra frase, professor? Qualquer outra frase, a primeira que vier na sua cabeça. Na hora que você conseguir isolar a expressão na posição de sujeito, você vai conseguir perceber que ela é o sujeito. Primeiro, se ela é o sujeito, ela não pode ser preposicionada. Se ela não pode ser preposicionada, qualquer vocábulo a ou as antecedida a essa expressão só pode ser um artigo. E você vai testar se essa expressão obriga, rejeita ou faculta um artigo. Tudo bem, meus amigos? Tudo certo? Ótimo. Vou colocar aqui para você, lógico, nosso clássico para casa, bit.ly/10 no INSS 4. Lá você vai encontrar a lista com 10 questões para resolver acerca deste assunto. Não se esqueça, claro, de depois de resolver a lista, tirar uma foto sua junto com a lista, abraçado de lado, fazendo um V de vitória, fazendo um joia do jeito que você quiser, fazendo um vida louca, faça do jeito que você quiser, compartilhe nas redes sociais com as hashtags 10 no INSS e com a hashtag ICA, para que você possa concorrer ao sorteio do curso em exercícios de gramática aqui feito pelo ICA e por mim, professor Elias Santana. Tudo bem, meus amigos? Dessa maneira encerro com vocês o nosso 4º episódio do 10 no INSS, a fim de colaborar com a tua aprovação neste tão sonhado e concorrido concurso. Então, um forte abraço e até o nosso próximo 10 no INSS.